Ao longo do vasto Oceano Atlântico, um enigmático triângulo, formado entre Bermuda, Flórida e Porto Rico, tem sido palco de inúmeros desaparecimentos misteriosos de navios e aeronaves. Esses desaparecimentos inexplicáveis, registradas desde meados do século XX, continuam a fascinar historiadores e cientistas, mesclando fatos, especulações e mitos em uma narrativa envolvente. Nas décadas que antecederam o século XX, o Atlântico era fundamental para o comércio e a exploração, mas a navegação era bastante primitiva se comparada aos dias de hoje. Marinheiros e pilotos dependiam de bússolas magnéticas e cartas básicas, o que às vezes resultava em equívocos e acidentes nessa região movimentada, porém perigosa. Nos anos 1940, os relatos de fenômenos inexplicáveis começaram a aumentar. Desaparecimentos de navios, leituras bizarras de bússola e luzes estranhas surgiam no horizonte. Essas ocorrências, inicialmente desconsideradas, sugeriam que algo inescrutável estava acontecendo naquela região, despertando especulações tanto entre o público quanto entre os especialistas. Quando o voo 19 perdeu o contato sobre o Atlântico, a confusão e o pavor começaram a tomar conta. Mesmo com os instrumentos de navegação, a esquadra se desviou do curso, enfrentando tempestades violentas e condições desorientadoras. Esse trágico incidente consolidou a fama do Triângulo das Bermudas como uma região de perigo e mistério. O desaparecimento do voo 19 abalou a confiança na tecnologia de navegação, causando pânico entre marinheiros e pilotos. Autoridades militares e civis iniciaram buscas, mas nenhum vestígio ou destroço foi encontrado, deixando o mistério sem solução e alimentando um medo e uma fascinação que perduram até hoje. Ao longo da era pós-guerra, dezenas de navios e aviões desapareceram misteriosamente nesta região. Desde liners comerciais até embarcações militares, muitos acidentes não tiveram explicações conclusivas, criando um clima de incerteza e dando origem a teorias que desafiam a ciência convencional, ondas gigantes, anomalias magnéticas e até atividades extraterrestres. A pesquisa de Kush desvendou muitas alegações sobrenaturais, mostrando que a maioria dos acontecimentos tinha explicações científicas plausíveis. Mesmo assim, o mistério permaneceu vivo, alimentado por uma mídia sensacionalista, mantendo a lenda pulsando, mesmo com a força das explicações racionais. Muitos navios e aviões se perderam durante tempestades violentas, mas vários desaparecimentos aconteceram sob céus calmos. Ondas gigantes e imprevisíveis, chamadas de sosas, podiam parecer culpadas, mas as condições variadas entre os casos tornaram essa teoria apenas parcialmente convincente. Relatos de problemas com a bússola na região despertaram teorias sobre anomalias magnéticas. Embora algumas investigações tenham detectado distúrbios magnéticos pontuais, essas evidências não foram suficientes para explicar todos os desaparecimentos não registrados, deixando espaço para hipóteses alternativas. Relatos ocasionais de sobreviventes descrevem encontros com fenômenos luminosos estranhos ou sensação de desorientação. Embora sejam fascinantes, esses relatos permanecem subjetivos e não foram comprovados cientificamente, mas continuam alimentando a lenda de forças de outros mundos. A tecnologia moderna permitiu que pesquisadores escaneassem o fundo do mar, revelando vulcões submarinos, naufrágios e formações geológicas complexas. Embora alguns mistérios tenham sido esclarecidos, nenhuma evidência conclusiva de envolvimento sobrenatural surgiu, e o enigma permanece vivo no âmbito científico. O Triângulo das Bermudas se tornou um fenômeno cultural, inspirando inúmeras histórias e filmes que exageram ou inventam fatos. Essa mistura de verdade e lenda continua moldando a percepção do público, muitas vezes deixando de lado as explicações científicas. Relatos dispersos descrevem períodos de tempo que parecem se distorcer, falhas na comunicação e fenômenos meteorológicos estranhos. Apesar de seu caráter intrigante, esses relatos carecem de provas sólidas e continuam sendo componentes especulativos desse mistério.
Defensores das teorias extraterrestres apontam para luzes estranhas e fenômenos inexplicáveis como possíveis atividades de OVNIs. No entanto, o consenso científico rejeita essas interpretações, considerando-as equívocos ou ilusões ópticas, mantendo uma postura cética em relação à participação alienígena. Medos e histórias sobre o Triângulo das Bermudas podem influenciar o comportamento de pilotos e marinheiros. Eles podem ficar mais nervosos ou cautelosos, o que às vezes acaba contribuindo para acidentes. Isso mostra como os mitos podem moldar a realidade através de efeitos psicológicos. Embora a ciência descarte o Triângulo das Bermudas como mero mito, os meios de comunicação e a cultura popular continuam a alimentá-lo, mantendo sua fama de mistério e temor na imaginação das pessoas. Hoje, o Triângulo das Bermudas é uma rota bastante movimentada. A maioria dos acidentes tem explicações, como condições climáticas, erros de navegação ou problemas mecânicos. Mesmo assim, a lenda continua forte, influenciando a forma como as pessoas percebem a região e adotam medidas de segurança. As companhias de seguro levam em conta os riscos percebidos na travessia do Triângulo das Bermudas, muitas vezes cobrando prêmios mais altos, mesmo com evidências estatísticas que mostram que essa região não apresenta perigos maiores do que outras áreas. Essa lenda influencia fatores econômicos relacionados às atividades marítimas e aéreas na região. Cientistas e exploradores usam tecnologia de ponta, drones subaquáticos, satélites e sensores atmosféricos, para desbravar camadas de mistério e revelar a verdade. Seus esforços buscam esclarecer ou confirmar alegações, ampliando nossa compreensão sobre essa região tão complexa. A cobertura da mídia pode aumentar os medos, destacando os aspectos misteriosos enquanto deixa de lado as explicações científicas. Esse sensacionalismo alimenta a lenda, influenciando a opinião pública mais do que o entendimento baseado em fatos. O fundo do Atlântico nesta região é geologicamente ativo, com vulcões, terremotos e placas tectônicas em constante movimento. Esses fatores podem gerar perigos que ajudaram a explicar alguns desaparecimentos, mas eles representam apenas uma parte do mistério, não toda a história. As comunidades locais abraçaram a lenda, levando-a para o folclore, festivais e o turismo. Essa relação fortalece a economia e preserva a identidade cultural, ligadas ao mistério do Triângulo das Bermudas. Teorias da conspiração sugerem que o governo oculta causas exóticas, mas documentos desclassificados mostram que a maioria dos incidentes tem explicações compreensíveis: condições climáticas, erros de navegação, difícil acreditar em segredos ou tecnologias secretas por trás dessas histórias. Futuras inovações: aprendizado de máquina, submarinos autônomos, satélites avançados, oferecem o potencial de explorar mistérios ainda não resolvidos, trazendo clareza e reduzindo o medo por meio da descoberta científica. A lenda destaca a importância de encarar eventos inexplicáveis com ceticismo. A investigação científica é fundamental para separar fato de ficção, ajudando a sociedade a avançar além dos mitos e a abraçar uma compreensão racional do mundo. Os seres humanos são naturalmente fascinados por mistérios. O Triângulo das Bermudas desperta essa curiosidade, provocando medo e admiração, e assim mantém viva sua lenda através das histórias, mesmo diante do ceticismo científico. Hoje em dia, GPS, radar e rígidos padrões de segurança permitem que navios e aviões atravessem a região com confiança. Essas tecnologias de proteção reduzem os acidentes e desmistificam qualquer sensação de ameaça sobrenatural. Os cientistas continuam dedicados, analisando dados e testando hipóteses, desde correntes oceânicas até fenômenos atmosféricos, para aprofundar nossa compreensão de por que esses incidentes acontecem, promovendo explicações racionais em vez de mitos. O Triângulo das Bermudas simboliza tanto o encanto quanto o perigo do oceano.
Suas histórias nos alertam sobre a imprevisibilidade da natureza, despertando respeito, curiosidade e a eterna força humana de querer entender o que ainda é desconhecido. Esse mito duradouro nos ensina que histórias precisam de evidências. Embora os fenômenos naturais possam ser misteriosos, o pensamento crítico e o rigor científico são essenciais para separar fato de ficção, conduzindo o entendimento da sociedade para frente. O Triângulo das Bermudas permanece como um símbolo de mistério e curiosidade, inspirando exploração e investigação científica. Seu legado ressalta a importância de mesclar mito com evidências, lembrando-nos da incansável busca da humanidade por compreender o que é desconhecido. O Triângulo das Bermudas continua sendo uma mistura fascinante de fatos e mitos, refletindo nossa curiosidade constante pelo que é desconhecido. Os avanços científicos trazem respostas, mas as histórias permanecem a inspirar admiração e cautela diante das profundezas misteriosas dos nossos oceanos.